Olá a todos, amigos e amigas no YouTube. Me segue no canal Valentim Itajubá. Eu quero, antes de mais nada, lembrar a todos, gente, muito obrigado a todos vocês que vêm se inscrevendo, que vêm me acompanhando, me seguindo nos vídeos. A todo o pessoal que vem visualizando. E agradecer a todos os amigos aí que vêm me prestigiando e me incentivando. Um abraço a todos os colegas e amigos lá da rua do Plaza Shopping. O Erivan Cabeleireiro, o Zé Piauí, né? O Cláudio em Pé do Relógio, o Edson do Uber, o Erivelto lá do Salão de Barbearia, todos os amigos lá, o Joaquim lá de Minas Gerais, de Minas Novas, o Vanjo também, amigo lá de Minas, um abraço a todos, e o Regis lá do Piauí. Um abraço a todos os colegas aí, amigos, e a todos os novos inscritos. Hoje estou trazendo aqui, gente, uma moeda, que é uma moeda, não é moeda, é medalha, né? De Israel, meio século. Meio século é uma mudança na desvalorização em relação à inflação de 1980. Ela foi convertida no antigo século, né? Então, um novo século equivale ao antigo 1000, um por 1000, né? Em relação à inflação. Essa moeda tem uma história muito intrigante, muito, né, diferente das moedas de medalha de outros países. Ela é baseada assim, em alguns sites você encontra a explicação de que ela foi, esse desenho, por exemplo, foi baseado nesse desenho, foi comprado, espécie de uma moeda, numa feira de antiguidade em 1978 por Helbing Hatch. Ela trazia antigamente, na época na história antiga de Israel, né? O povo hebraico, israelitas, por volta do ano 132 a 133, era o Sekel, né? A harpa era conhecida como a harpa do período de Bar Kokhba. Ele depois teve várias mudanças, né? As divisões. Então era uma harpa de 7 cordas na época lá, né? Era uma medida de prata que era pago pelos israelitas, né? O povo hebraico da época de Israel. Era assim, tipo uma cotização, uma medida que eles pagavam para a manutenção do templo, o primeiro templo ainda de Israel. Então, as moedas atualmente do Israel é tudo baseado em história antiga, em moedas antigas, trazendo o detalhe da antiguidade mesmo, né? Então essa daqui, ela é constada, inclusive, faz referência, inclusive, em Êxodo 30.13, ela era uma medida de prata que se pagava assim pelo templo, né? Você que era licenciado, então pagava essa medida. E a harpa que tinha na época era com 7 cordas, chamava-se, meu nome não era harpa, Kinor, no hebraico, que significa violino. Então ele era usado como um selo, né? Essa que foi encontrada na feira era usada como selo do século VII, reino de Judá ainda existiu o primeiro templo. Então ela é usada como selo para lacrar uma carta, por exemplo. Então, por exemplo, no objeto usava para carta, para lacrar a carta, com uma cera, a cera ainda quente ainda, né? Era
carimbar e selar a carta. Uma seringa mole. Era um objeto para lacrar a carta. Então na carta tem uma inscrição para Mandana, filha do rei. Só que nos sites não conseguiram descobrir quem era Mandana e quem era o rei da época, né? Então é bastante estranha essa história, porque hoje essa daqui não é bem um retrato assim daquela violino, a harpa antiga. Essa tem 12 cordas, a outra é com 7. Então a harpa da medida de prata da época, que faz referência ao rei Davi, que está inclusive consta em 1 Samuel 1.16:23, conta que tocava, né, essa harpa para espantar espírito ruim de Saul, espírito mau, né? Então é uma história do hebraico antigo, né? História antiga do Estado de Israel. A harpa de 12 cordas, ela é ornada por uma roseta, bem no centro, né? Aqui. Que tem uma moldura de uma corrente de pérola. Tem uma moldura de corrente de pérola na harpa, de 12 cordas, né? E aqui ao lado, a menorá, o candelabro de 7 lâmpadas, né? 7 braços, que falam. Inclusive, ele consta em frente, um monumento em frente ao Parlamento de Israel, né? É um símbolo do hebraico, do povo antigo, dos israelitas. É um símbolo de Israel. Assim, a menorá. A menorá até hoje tem em frente ao Parlamento de Israel esse símbolo de candelabro, né? De 7 lâmpadas. E essa aqui é a harpa de 7 cordas. Uma história muito... Aí, inclusive, está em estudo, hein? Porque cada vez mais descobrem mais coisas da antiguidade, arqueologia, né? Eles estão descobrindo ainda o significado de muitas moedas. É que para mim entrar no site, mostrar no site todas as histórias de cada moeda de lá, as letras em hebraico, tudo, demoraria demais para fazer o vídeo. Então, estou mostrando assim, falando superficialmente por cima, assim, alguma história que dá para contar, né? Porque os estudos ainda então assim, ainda não está finalizado os estudos sobre esses desenhos, essas figuras. Então aqui traz meio séquio, letras em hebraico, né? Novo séquio. Esse livro de 1900 por volta de 1985. No séquio. Ele é de alumínio e bronze, é uma medalha. Pesa 6 gramas, 26 milímetros de diâmetro. Foram fabricadas 5.208.000 moedas pela Casa da Moeda da Coreia do Sul. Tá? Então, é isso que eu ia mostrar para vocês. Veja bem, gente, tem moedas que, como são estrangeiras, eu não tenho no catálogo de moeda brasileira. Essa daqui, alguns dados eu recolhi do site que tem lá no Google, né? O COI Internacional. Então, quem tiver dúvida, quiser pesquisar nesse site, o COI é o.COI Internacional. Aí você procura o país e vai saber todos os dados, toda a descrição. Lá só mostra a descrição da moeda, a composição do material, do que ela é e o valor, tá? Quanto foi fabricado e tal, essas coisas. As explicações sobre a descrição, as figuras do anverso e reverso, não consta lá. Só entrando em outros sites, né? O Wikipédia, por exemplo, você encontra. Então vou mostrar aqui para vocês. Ela é uma medalha, não é moeda. Pode ver que virando assim, ó, ela continua, né? Então quando vira assim e ela continua de pé, o desenho para cima, então não é moeda, é medalha, tá? Então, meio séquio,
as inscrições em hebraico aí. Israel, o disco do valor, né? Aqui é bordo liso, uma medalha muito bonita. Tá? Ela que estava sendo usada atualmente. É uma história, um pouco da história de Israel. Isso é uma história que remonta desde o ano 7, tem a história desse desenho aí da harpa. São várias moedas que foram usadas nesse desenho, né? Então tinha as moedas, as medalhas antigas, desde de coisa de 3, 4 mil anos atrás, eram bem seguindo. Todas as moedas que saem ultimamente, o candelabro, por exemplo, menorá, é um símbolo também bíblico, né? Consta na Bíblia sobre o candelabro, como ele foi construído de novo, né? E essa harpa também. Então são símbolos judaicos, né? De 3, 4 mil anos atrás, que para a gente contar toda a história, como foi mudando, porque eles continuam copiando essa história toda, né? Essas moedas com símbolos, demoraria demais para fazer um vídeo. Então, gente, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Uma história da moeda de Israel, meio século, história muito bonita, mas que ainda está em estudo ainda, porque a história sobre o que estão descobrindo sobre a antiguidade de Israel é uma infinidade de coisas. Você não faz ideia o quanto existe de sites lá no YouTube, no Wikipédia, no Google, né, explicando as novas descobertas lá, coisa que está mudando a história, inclusive, sobre as antiguidades de Israel, tá? Então aqui está o valor. Meio século. O símbolo da harpa aí. 12 cordas. Com a roseta, né? E um colar de pérola. Candelabro. 7 braços. Ele tem, inclusive, esse candelabro tem a moeda Agarote. É um símbolo de Israel. Então tem toda uma história sobre Israel, sobre, né, os ministros de lá, por que usa certos símbolos, sobre a região de Israel, usando as moedas. Então está aí mostrando para vocês a história do meio século. Quero lembrar a todos que é muito importante visualizar o vídeo até o final. E quem não se inscreveu, se inscreva lá, ajuda o canal a crescer. E um abraço a todos, até o próximo vídeo aí.